Capítulo 5. Creio que já está bastante claro que um critério certo e exato do que é dito quente, frio, úmido e seco com respeito a nós não pode ser tirado dos efeitos exteriores, mas sim dos efeitos que nós mesmos sofremos. E é isto, em primeiro lugar, e acima de todo o resto, que deve ser observado, e apenas em seguida, se algo exigir, o exterior. Pois se a operação do medicamento empregado for clara e evidente aos sentidos, devemos nos fiar dela e deixar em segundo plano todas as demais notas. Se pelo contrário for confusa, pouco clara, indistinta, ou deixar qualquer margem para a dúvida, então devemos avaliá-la em relação às coisas exteriores, e mesmo assim, não em relação às mais distantes, mas apenas às que derivam da substância mesma do objeto investigado. Por exemplo, para saber se o azeite é quente, não devemos ter em vista que ele é viscoso, amarelado ou ligeiro, mas investigar se ele pega fogo fácil, pois isso é o que significa para o azeite ser quente em potência, tornar-se sem demora quente em ato. Assim também, em relação aos nossos corpos, não devemos ponderar se a coisa é feita de partes gordas ou magras, se é úmida, leve, viscosa ou amarelada, mas se esquenta o que toca. Nem devemos considerar se é doce, se solta o intestino, ou se, instalada, deixa o sangue mais fluido nas sangrias. Tudo isso é supérfluo quando é possível avaliar se esquenta o que toca. Se esquenta com intensidade e evidência, como a pimenta, é claro e longe de qualquer dúvida. Já se faz sem nenhuma intensidade com razão, fica-se em dúvida. Maior ainda é a incerteza e a dúvida dos médicos quanto ao ungento, da rosa e ao vinagre, pois não sabem definir se são quentes ou frios em potência. Precisamos, portanto, em todas as coisas ditas quentes, frias, úmidas ou secas em potência, achar limites claros e precisos, como fizemos antes em relação às coisas em ato. Convém, segundo creio, começar das mais evidentes, pois quem se exercitar nestas com maior facilidade investigará as menos claras. Procedamos do seguinte modo: no momento de aplicá-los ao corpo, o medicamento ou a comida devem estar livres de qualquer calor ou frio adquirido que seja intenso. A distinção que estabelecemos acima, quando nos incumbimos de reconhecer os corpos secos e úmidos, não nos será menos útil nas coisas, em potência, quentes e frias. Pois se algo frio em potência for aquecido sensivelmente logo antes de ser aplicado a um corpo, ou se algo quente em potência for resfriado nas mesmas condições, o corpo receberá do primeiro contato a sensação do estado adquirido, e não da do temperamento próprio da coisa. Para averiguar, portanto, a natureza exata e pura da coisa aproximada, ela deve estar morna na medida do possível e não carregar nenhuma alteração perceptível de frieza e calor intensos. E esse deve ser o nosso primeiro procedimento na hora de aplicar o remédio. Além disso, para investigar o seu poder, não deves aplicá-lo a um corpo em qualquer estado, mas ao que estiver no estado mais simples e extremo. Assim, seu medicamento, ao ser aplicado a um estado sumamente quente, produzir a sensação de frieza, será frio. Se do mesmo modo for aplicado a um estado sumamente frio e se mostrar quente, será quente. Se, porém, se mostrar quente ao estado quente, frio ao estado frio, não há motivo por que declares, fora de qualquer dúvida, frio este e quente aquele. Há alguns estados de sumo calor que o medicamento moderadamente frio não consegue alterar, mas, pelo contrário, ao esfriar e adensar a superfície do corpo afetado, acaba encerrando dentro dele o calor e impedindo a sua dispersão, agravando, com isso, ainda mais o seu estado. Do mesmo modo, se o remédio aplicado a um corpo, num estado frio, não lhe trouxer nenhum calor, devemos averiguar se não é por ser quente com moderação que não surtiu nenhum efeito sobre um estado que necessita, na verdade, de um calor extremo. Logo, não se deve explorar o poder de um medicamento nem deste modo e nem pelos efeitos acidentais que produzir, mas por si mesmo. O critério para julgar os efeitos produzidos por acidente é tanto o estado em que se encontra o corpo quanto o tempo.
Quanto ao estado, deve-se averiguar se é simples e uno. O tempo, por sua vez, delimitará o critério do seguinte modo: todo medicamento cujo efeito de esquentar ou esfriar é percebido no mesmo instante em que é aplicado ao corpo será quente ou frio em si e por si mesmo. Já o que necessita de algum tempo para surtir seu efeito talvez tenha sido levado a isso por algum acidente, assim como a um jovem de boas carnes atacado de tétano no meio do verão, a afusão generosa de água fria produzido como reflexo o reavivamento do seu calor. Ademais, que a água fria não deixe nada quente por efeito de sua própria natureza, isso é evidenciado pelo primeiro contato dela, pois induz uma sensação de frio e ainda por cima esfria a pele enquanto está sendo derramada sobre ela. Além disso, não é nem em qualquer corpo que produz calor, nem tampouco no momento em que está sendo vertida, mas apenas nos jovens de boas carnes, no meio do verão e depois que para de ser vertida. Assim como a água gelada esfria na hora os corpos com que entra em contato, sejam animados ou inanimados, sejam quentes ou frios, do mesmo modo, se houvesse alguma duração de tempo ou natureza corpórea ou estado em que a água fria induzisse desde o primeiro contato a sensação de calor. Com razão, neste caso, se questionaria se por si mesma ela é inclinada a esquentar ou esfriar. Uma vez, no entanto, que vemos como todas as coisas animadas e inanimadas esfriam sob o efeito da água fria, no mesmo instante e durante toda a aplicação, e que ela, ao esbarrar com os corpos que possuem o calor inato e um como que manancial de fogo nas entranhas, produz neles como reflexo o reavivamento de seu calor. Me parece razoável pensar que ela esquenta tais coisas por acidente e não por sua própria natureza. A razão disso é bastante clara. A água gelada, ao tornar mais densa a superfície e encerrar no interior o quente, faz com que o calor das profundezas do corpo se volte sobre si mesmo e, em consequência disso, ele ao mesmo tempo se torne mais concentrado, impedido como está de dissipar-se, e recue às profundezas, oprimindo como está pelo frio que o contém, onde é alimentado pelos humores que ele encontra. Nesta altura, concentrado e alimentado, o calor precipita-se com maior altura, concentrado com maior violência sobre a superfície, produzindo-se um reavivamento do calor e um sinal bastante claro de que a água fria de modo algum aumenta o calor por si mesma. O único efeito próprio dela foi resfriar a pele. Ao resfriamento da pele, porém, seguiu-se ao mesmo tempo o seu adensamento e o retorno do calor às profundezas. Ao adensamento, então, seguiu-se o impedimento da dissipação e ao retorno às profundezas, por sua vez, a interação com os humores daquelas partes. O impedindo da dissipação ocasionou o impedimento da dissipação ocasionou a concentração do calor e a interação com os humores, a geração de mais calor. Ambos, então, resultaram no aumento do calor inato. É por meio de cada um desses passos intermediários, portanto, que o frio provoca o crescimento do calor, nunca por conta própria. O calor também não deixa de ser calor quando, por acidente, causa um esfriamento através da evacuação, como o cataplasma faz com o fleimão. Pois, uma vez que o fleimão surge de um corrimento quente, a forma própria de tratá-lo é evacuar a secreção. A consequência da evacuação, porém, é sem dúvidas o resfriamento da parte aquecida pelo fleimão. Logo, uma vez que os estados em que se encontram os corpos afetados de fleimão são dois, um segundo, a quantidade, quando alguma secreção superabunda no corpo. Superabunda no corpo. O outro segundo, a qualidade, que diz respeito à intensidade do calor. O tratamento de um dos estados segue-se ao tratamento do outro, e por acidente os remédios evacuatórios feitos de matéria quente tornam-se refrigerativos das partes inflamadas. Logo, devemos tanto discernir essas coisas quanto tentar encontrar nos poderes do medicamento uma medida proporcional ao estado simples. Se, por exemplo, o estado é quente no grau mais elevado, prepara-se um medicamento frio no mais alto grau. Se o estado recua um pouco do grau mais elevado, deve também o medicamento recuar. E quanto
ao estado do corpo se afastar do sumo calor, na mesma proporção deve o remédio afastar-se do sumo frio. Se começares por essa conjectura, o exame dessas coisas, mais depressa encontrarás a natureza própria de cada. No geral, qualquer medicamento que aplicado a uma paixão simples e quente produzir logo desde o primeiro momento do contato uma sensação de frio, será frio em potência. E tanto mais o será se permanecer tal até o fim. Após o primeiro contato, e se cura um estado quente, por necessidade será frio. Ao submetê-lo à prova, contudo, devemos aplicá-lo morno, como foi dito antes. No momento em que ele já estiver reconhecido como tal, se a cura o exigir, deverá ser administrado frio, a não ser que o medicamento seja frio no mais alto grau, mas a doença não seja quente no mais alto grau. E todas essas coisas serão ensinadas com maior riqueza tanto nos livros sobre os medicamentos quanto nos livros sobre o método de cura. Por ora convém saber ao menos isto. Se algum medicamento aplicado a um estado simples e quente provocar ao padecente, tanto no primeiro instante da aplicação quanto por toda a sua duração, uma sensação de frio, assim como uma sensação de alívio do sofrimento e de melhora, este será por necessidade frio, ainda que, aplicado a outros estados, não raro pareça quente. Se o averiguarmos bem quando aplicados a esses estados, descobri-lo-emos quente. Não é certo por si mesmo, mas por acidente. Pois quando dizemos por si mesmo, ou principalmente, ou sem intermediários, por todas essas expressões queremos dar a entender a mesma coisa. Exercitaremos o leitor em tudo isso na obra sobre os medicamentos com exemplos convenientes.